Noite de horror dentro da própria casa na Grande São Paulo. Os bandidos reviraram toda a casa do comerciante atrás de dinheiro. Chamada pelos vizinhos, polícia salva a família e mata assaltantes. Roubo de carga. Quadrilha leva R$800 mil em componentes eletrônicos. Moradores de favela enfrentam polícia em protesto pela morte de jovens no Rio de Janeiro. Um ano de volume morto. A gente tem que escolher, seja lavar roupa, seja tomar banho. Apesar da falta de água, governador de São Paulo garante que não haverá rodízio. Nós não estamos dependendo de chuva. Júri condena a morte autor do atentado na maratona de Boston. Petrobras anuncia lucro de mais de 5 bilhões no primeiro trimestre. Vexame na Bombonera. Jogadores do River Plate são atacados com gás de pimenta em clássico da Libertadores. E os brasileiros que estão brilhando nas finais do melhor basquete do mundo. Guitarrista da banda U2 cai de palco em show no Canadá. O fim de uma lenda. Morre o guitarrista americano B.B. King, o rei do blues. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma família passou por momentos de terror em Osasco, na Grande São Paulo. O casal e os 3 filhos foram feitos reféns dentro de casa por 4 bandidos armados. E quando a polícia chegou, houve tiroteio. 3 assaltantes morreram. O comerciante, dono de uma loja de bolsas, conta que a quadrilha queria dinheiro e fazia ameaças. Dava pontapé, batia, rala logo, senão a gente vai matar você e depois mata a sua família. A vítima chegava em casa junto com o irmão e, ao abrir o portão da garagem, foi rendida por um homem armado. De um carro estacionado na rua, saíram outros 3 assaltantes que também invadiram a residência. Um 5º suspeito ficou do lado de fora, dando cobertura ao grupo. Um vizinho notou a movimentação e chamou a polícia, que chegou ao local em poucos minutos. Os bandidos reviraram toda a casa do comerciante atrás de dinheiro. Muita coisa, olha, ainda está espalhada na cama e também aqui no chão. Quando os policiais chegaram, começou o tiroteio, como mostram as marcas ali na parede. O assaltante, que estava do lado de fora, conseguiu fugir. Ainda muito assustado, o comerciante lembra que só teve tempo de pegar os 3 filhos e se esconder embaixo da mesa da cozinha. Só os tiros, só. Se joguei, abaixei a cabeça. Aí depois o policial desceu, pode sair que já tá tudo certo. Segundo o pai, as crianças de 1 ano e meio, 6 e 14 anos ficaram em estado de choque. Depois do crime, a família pensa em se mudar. Graças a Deus ainda tá vivo ainda, né? Um ladrão se passou por funcionário da concessionária de energia Eletropaulo para invadir uma casa na capital paulista. Durante o assalto, um idoso foi assassinado. O senhor, de 85 anos, foi baleado em frente à esposa, a filha e a uma netinha de apenas 9 anos. O idoso, que era feirante, tinha problemas de audição e por isso não entendeu o que o ladrão pedia. Talvez não tenha entendido o que o rapaz falou. Para invadir a casa, a quadrilha enganou a família. Um homem se apresentou como funcionário da Eletropaulo e mostrou um crachá falso. Assim que ele entrou, rendeu todo mundo na cozinha e depois chamou os outros 3 assaltantes. Um deles atirou no idoso, que morreu na hora. Os criminosos não roubaram nada, eles apenas pediram a gravação das imagens de circuito de segurança da casa. Segundo testemunhas, a quadrilha fugiu num carro por essa rua e um dos vizinhos teria anotado a placa do veículo e passado para a polícia. Os investigadores já têm outras pistas dos assaltantes. Depois da tragédia, a perua que a família usava para vender pastéis na feira foi guardada na garagem. Houve tumulto agora à noite no Rio de Janeiro após o enterro de um adolescente no Morro de São Carlos, durante uma troca de tiros entre policiais e traficantes. Moradores montaram uma barricada em um dos acessos à favela. A
tropa de choque foi acionada e houve confronto. Bombas de efeito moral foram lançadas. O auxiliar técnico do SBT, Ivaldo Anastácio, ficou ferido na perna, mas passa bem. Na manhã de hoje, 2 ônibus foram incendiados na mesma região. É tudo muito rápido. As pessoas saem do ônibus apavoradas. Em seguida, 2 homens sobem correndo. O que está acontecendo? Olha lá, vamos queimar aqui na porta. As chamas se espalham rapidamente. Perto dali, mais um veículo incendiado. Escolas não funcionaram, deixando quase 1.000 crianças sem aula. Os manifestantes protestavam contra a morte de 2 mototaxistas. Justiça! Segundo moradores, Rodrigo Marques Lourenço e Ramon Moura foram esfaqueados. As famílias acusam policiais do BOPE. A polícia paga pela gente, eles são feitos para nos proteger e não matar ninguém a facada na covardia que nem fizeram com meu filho. O que eles fizeram não se faz nem com o animal, jogaram o corpo dele, depois trocaram de lugar. O BOPE nega envolvimento nas mortes. Ontem foi mais uma noite de confronto no complexo de São Carlos e no Morro da Coroa, na Zona Norte. Horas antes, 2 pessoas, entre elas um adolescente, tinham sido mortas. A polícia afirma que eles são suspeitos. Segundo moradores, houve toque de recolher na região. Os caras estão correndo de moto na favela, encapuzado, mandando todo mundo entrar para dentro de casa. O negócio tá feio, mano. A guerra acontece entre facções criminosas comandadas pelo traficante mais procurado do estado, o Playboy, e pelo Fuda Mineira, que teve a recompensa aumentada de 5 para 10 mil reais. Já são 12 o número de mortos aqui na região em apenas uma semana. Agora a polícia investiga em que circunstâncias os mototaxistas foram assassinados. Vamos apurar todas as informações decorrentes desse confronto. Já na Baixada Fluminense, 5 ônibus também foram queimados. De acordo com a polícia, os ataques em Japeri foram uma represália de traficantes contra a empresa de ônibus que se negou a pagar uma espécie de pedágio cobrado pelos criminosos para circular na região. Até agora, ninguém foi preso. Um carregamento de eletrônicos avaliado em quase R$1 milhão foi roubado em uma das rodovias mais movimentadas do estado de São Paulo. Esse foi o segundo roubo de cargas na região de Campinas em menos de 24 horas. Tudo aconteceu na rodovia Anhanguera, no interior paulista. Por volta das 7h30 da noite desta quinta-feira, um caminhão carregado com peças eletrônicas para celular, avaliadas em R$800 mil, foi interceptado por uma quadrilha. O motorista foi abordado logo após deixar o aeroporto internacional de Viracopos, em Campinas. Pelo menos 10 criminosos armados de fuzil saíram de 2 vans e 2 carros de passeio. Parte do bando bloqueou o caminhão-baú, enquanto os outros bandidos fizeram reféns os agentes que escoltavam em 2 motos o carregamento. O motorista ainda foi obrigado a andar cerca de 100 metros em poder dos criminosos. Foi aqui na estrada que os bandidos retiraram a carga do veículo. Na fuga, eles abandonaram o caminhão atravessado em plena rodovia. Por essa imagem, é possível ver o veículo parado na estrada. Na fuga, a quadrilha também levou um PM que passava pelo local como refém. Ele só foi libertado 1 hora depois. O que restou foi apenas o caminhão vazio. Um carro e uma moto usados pelos bandidos foram apreendidos pela polícia. A quadrilha continua desaparecida e a carga que seria levada para a fábrica da Samsung ainda não foi encontrada. Em julho do ano passado, a mesma empresa foi alvo de criminosos. Na época, R$20 milhões em eletrônicos foram levados. Parece roteiro de filme, mas não é. Uma jovem se fingiu de morta depois de um sequestro e conseguiu resgatar o namorado de um lago. Ele foi esfaqueado pelos sequestradores e está internado em estado grave. O casal de namorados foi abordado na porta de casa em Samambaia quando chegava da faculdade. Eles foram levados por 4 bandidos para um barraco, onde ficaram amarrados e foram feridos com vidro e barras de ferro. O casal foi vigiado por 2 sequestradores que dormiram. Os jovens conseguiram se soltar usando uma faca, mas ao tentarem fugir, deram de cara com outro sequestrador. Ele disse que ia dar um sumiço na gente, que ia matar nós 2, amarrou a gente de novo, colocou a gente no carro e levou em direção ao lago.
Aqui o rapaz levou pelo menos 4 facadas e a menina foi ferida no rosto. Eles se fingiram de mortos e os bandidos o jogaram nesse lago. Depois que eles foram embora, a garota conseguiu tirar o namorado da água e, mesmo ferida, caminhou por cerca de 3 quilômetros para pedir socorro. O carro dos jovens foi encontrado carbonizado. Os 4 foram detidos pela polícia. Só um é maior de idade. Os outros têm 16 e 17 anos. A garota passa bem. Já o namorado está internado em estado grave no hospital. A gente sai para estudar e de repente veio um marginal que eu não sei de onde surgiu para fazer essa maldade toda com ela e com o namorado dela. Uma grande confusão suspendeu o clássico argentino entre Boca e River na Copa Libertadores. Bruno Vicari, boa noite. Quais são as consequências desses episódios lamentáveis ocorridos na Argentina, hein? Boa noite, Raquel. Olha, a Confederação Sul-Americana abriu um processo disciplinar contra o Boca Juniors. E aí, o time pode ser eliminado da Libertadores por causa do spray de pimenta que atingiu os jogadores do River Plate. Com as mãos nos joelhos, cabeça para baixo. Alguns jogadores do River Plate sequer conseguiam abrir os olhos. Eles foram atingidos por spray de pimenta no túnel de acesso ao campo quando voltavam para o segundo tempo do clássico contra o Boca Juniors. Com dificuldades para respirar, os atletas não tinham condições de voltar à partida. O jogo ficou mais de 1 hora interrompido até que foi suspenso. Na saída do gramado, a polícia teve que fazer uma fila de escudos para o River. E os jogadores do Boca aplaudiram a torcida. 4 atletas do River Plate foram parar no Hospital de Queimados de Buenos Aires por causa de uma reação química e passam bem. Lamentamos o que passou, nos colocamos no lugar deles, mas nós também não pudemos continuar o jogo, afirmou Cata Dias, zagueiro do Boca. Nessa sexta, o presidente do clube lamentou o incidente que chamou de papelão mundial. Existe a suspeita de que um torcedor dissidente da organizada La Doce tenha disparado o spray, mas a perícia policial determinou que o gás de pimenta foi lançado do gramado e não das tribunas. A Conmebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, deu prazo até a tarde deste sábado para que o Boca Juniors se defenda. Já o La Bombonera, um dos estádios mais tradicionais aqui da Argentina, foi fechado nesta sexta-feira. O local passou por uma inspeção. Boca e River têm uma rivalidade de mais de 100 anos. O maior clássico do futebol argentino já rendeu inúmeras brigas entre os violentos grupos torcedores conhecidos como Barra Bravas. Justamente para evitar agressões, o país proibiu que torcedores visitantes entrem nos estádios em dia de jogo. Só que mesmo com torcida única, outro vexame aconteceu. Bom, o novo presidente da Conmebol, Juan Ángel Naput, disse ao assumir o cargo que não iria mais tolerar violência na Copa Libertadores. Ele tem, então, uma ótima oportunidade para cumprir o que prometeu. Olha, daqui a pouco eu volto com mais notícias de esporte aqui no SBT Brasil. Bom, aqui no Brasil, olha só, a polícia prendeu mais um suspeito pela morte de um torcedor do Palmeiras, isso no fim de março. Vamos ver. O santista Rodrigo Germano dos Santos foi detido em casa, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Ele é o terceiro suspeito preso pela morte do palmeirense Cláudio Fernando Moraes, espancado depois do clássico pelo Campeonato Paulista. Uma idosa que havia desaparecido de uma casa de repouso em São Paulo foi encontrada graças a uma reportagem do SBT Brasil. Dona Araci Reche, de 81 anos, vivia nesta casa de repouso desde o início do ano. O sumiço aconteceu depois do almoço da quarta-feira. O drama da família foi contado ontem pela repórter Lívia Raik. Segundo os próprios funcionários da casa, Dona Araci saiu por este portão, que só abre quando acionado por alguém do lado de dentro. O portão estava trancado, como vocês estão vendo. Não sabemos como que ela conseguiu abrir. As câmeras de uma escola gravaram Dona Araci, que sofre de Alzheimer, sozinha na rua. Ela acabou sendo recebida num abrigo em Barueri, na Grande São Paulo, e foi reconhecida por funcionários que viram a reportagem. Agora, Dona Araci está na casa de uma das filhas para a alegria da neta. Não quero que ela saia de perto de mim mais um minuto. A felicidade até do jornalista. Essa é a nossa missão também.
800 imigrantes chegaram hoje à Indonésia, no Sudeste Asiático, depois de terem sido abandonados por traficantes de pessoas. Outros 8.000 estão à deriva no mar. O drama dos refugiados se repete em vários países, inclusive aqui no Brasil. Sérgio Uti. O barulho dos tiros da polícia interrompe o descanso no meio da floresta. Homens, mulheres e crianças fogem há meses de seus países. Eles atravessaram o mar Mediterrâneo, vindos da Líbia, chegaram à Grécia e agora andam em direção à Alemanha, mas não conseguem passar da Macedônia. Além da polícia, eles se queixam da fome, sede e frio, como relata Moés, que fugiu do Afeganistão. No Mediterrâneo, mais um dia de resgates. As guerras na África e Oriente Médio não param de produzir cenas como essas. 3.600 pessoas foram resgatadas só nos 2 últimos dias, entre elas crianças de colo. Até o fim do ano, o número de imigrantes resgatados só no Mediterrâneo deve chegar a 200.000. E o plano da União Europeia para que todos os países do bloco os recebam enfrenta a resistência de governos como o do Reino Unido. O problema fica mais evidente aqui na Europa, mas essa crise sem precedentes de pessoas em fuga é mundial. No sudeste da Ásia, 8.000 pessoas podem estar à deriva, como esse grupo que vinha de Mianmar, foi abandonado no oceano e recusado por Malásia e Tailândia. Na cidade francesa de Calais, milhares de imigrantes esperam a oportunidade de atravessar o Canal da Mancha e chegar ao Reino Unido. Na fronteira do Marrocos com a Espanha, a polícia controla a onda humana que tenta pular a cerca que divide o território marroquino do espanhol. Há ainda os haitianos, que chegam ao Brasil pela região da Amazônia. As Nações Unidas fizeram um apelo para que os imigrantes não sejam rejeitados. Mas, à medida em que o número aumenta, mais portas se fecham, sem nenhum sinal de que o problema está perto do fim. Um dos responsáveis pelo atentado terrorista na Maratona de Boston foi condenado à pena de morte. E ainda não há data prevista para a execução. A decisão foi unânime entre o júri, 7 mulheres e 5 homens. Em abril, a justiça considerou Dzhokhar Tsarnaev culpado por 30 acusações, entre elas conspiração, uso de armas de fogo e de destruição em massa, fabricação de bombas e assassinato. Ele e o irmão mais velho, que viviam legalmente nos Estados Unidos, detonaram 2 bombas na linha de chegada da tradicional Maratona de Boston, em 15 de abril de 2013. 3 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas. No Chile, 2 estudantes morreram durante uma manifestação em Valparaíso. As vítimas tinham 18 e 24 anos. Elas tentavam grudar cartazes em uma casa quando foram atingidas por tiros. A polícia prendeu o autor dos disparos. O guitarrista da banda irlandesa U2 caiu durante a abertura da nova turnê no Canadá. The Edge pisou em falso na borda do palco. Nas redes sociais, o músico postou uma foto do braço machucado e disse que está bem. Daqui a pouco, o presidente Dilma Rousseff convoca a reunião para discutir cortes no orçamento. Uso do volume morto do sistema Cantareira completa 1 ano em São Paulo. Ex-deputado Roberto Jefferson vai cumprir o resto da pena em casa. E os brasileiros que são finalistas do maior campeonato de basquete do mundo. Nós voltamos já já. A Petrobras anunciou hoje um lucro líquido de mais de 5 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano. Uma recuperação surpreendente, já que a estatal tinha registrado prejuízo de mais de 26 bilhões de reais nos últimos 3 meses do ano passado. O lucro de 5 bilhões e 300 milhões de reais da Petrobras no primeiro trimestre foi resultado do aumento nos preços dos combustíveis e da produção recorde de petróleo no pré-sal, que em abril chegou a 800 mil barris por dia.
Mesmo assim, o lucro foi menor que o registrado no mesmo período do ano passado, por causa da queda no preço internacional do barril do petróleo e a valorização do dólar. O que continua preocupando é o endividamento total da Petrobras, que nos 3 primeiros meses do ano chegou a 400 bilhões de reais. A companhia anunciou hoje que vai reduzir em 40% os investimentos em exploração. E a presidente Dilma Rousseff convocou uma reunião com ministros para o próximo domingo. Ela quer discutir cortes no orçamento, isto após a Câmara aprovar projetos que aumentam os gastos do governo. A reunião vai ser no Palácio da Alvorada por volta das 6 horas da tarde. Estão convocados os ministros Joaquim Levy da Fazenda, Nelson Barbosa do Planejamento, Aloysio Mercadante da Casa Civil e Edinho Silva da Comunicação Social. A equipe do governo vai discutir o bloqueio nos recursos do orçamento. A expectativa é de que o volume retido fique entre 60 e 80 bilhões de reais. Outro assunto que deve ser abordado é a tramitação do ajuste fiscal no Senado. Uma das preocupações é com a alternativa ao fator previdenciário aprovada na Câmara na última quarta-feira. Vamos agora a Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Há consenso entre os ministros do governo Dilma sobre o tamanho do novo corte no orçamento e o que deve acontecer nessa reunião desse domingo? Boa noite, Raquel. Não há consenso, mas está crescendo a tese daqueles que defendem um corte maior, um corte mais robusto, perto dos 80 bilhões de reais, talvez um pouco menos, um pouco mais. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, está irritadíssimo com o resultado das votações das medidas do ajuste fiscal. Acha que o Congresso Nacional não está entregando o ajuste necessário. E aí, além de um corte de gastos mais robusto, talvez defenda até a elevação de impostos. Essa reunião, no domingo, provavelmente não chegará a uma decisão final. O mais provável é que a decisão seja anunciada na quinta-feira, dia 21, Joseval. Ok, Kennedy, o balanço positivo da Petrobras no primeiro trimestre que acabamos de anunciar pode ajudar a estatal a sair das páginas policiais? Ou é muito cedo ainda, Kennedy? Joseval, infelizmente ainda é muito cedo. Haverá muita notícia negativa nas páginas policiais para a Petrobras. Mas é justo reconhecer que a estatal está ocupando um espaço mais positivo no noticiário econômico. Houve uma menor intervenção política na empresa, isso já resultou num lucro maior neste ano. A empresa também está tirando mais petróleo do pré-sal, ampliou a produção, isso tudo acima da expectativa do mercado. É bom porque a recuperação da Petrobras ajuda a recuperar a economia brasileira como um todo. E o país está precisando de boa notícia, Joseval. Tá mesmo, Kennedy. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal autorizou o ex-deputado federal Roberto Jefferson, condenado pelo Mensalão, a cumprir o resto da pena em casa. O delator do Mensalão, condenado a 14 anos por lavagem de dinheiro e corrupção, passa ao regime aberto depois de ter cumprido 1/6 da pena. Ele não poderá ingerir bebida alcoólica, ir a bares, nem portar armas. E em instantes, o Mundial de Surf no Rio de Janeiro. Alguns favoritos são eliminados, mas o Brasil continua na disputa. E tem brasileiro também entre os finalistas do maior torneio de basquete do mundo. E morre nos Estados Unidos o rei do blues. A gente volta já já. Morto do sistema Cantareira, que abastece a Grande São Paulo, completou hoje 1 ano. A falta d'água é constante em muitos bairros, mas o governo do estado continua afirmando que não há risco de rodízio este ano. Este é um aniversário que não é orgulho para ninguém. Gastou tudo que tinha e está buscando as moedinhas no fundo da gaveta, que na verdade é o volume morto, é isso. Há exatamente 1 ano, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, inaugurou as obras de captação da reserva técnica, que na época tinha 400 milhões de metros cúbicos abaixo das comportas de captação. Esta foi uma obra feita em caráter de urgência. Foram só 3 meses desde o projeto à conclusão. 80 milhões de reais investidos nas represas do Jacareí e Atibainha. No ano passado, a primeira cota do volume morto não deu conta de atravessar o período de estiagem. E a previsão é que dessa vez dure bem menos.
Quando o primeiro volume morto começou a ser usado, o sistema Cantareira estava com 8% de sua capacidade. Hoje, o nível está 9,5% negativo. O governo investiu mais 40 milhões de reais na instalação de novas bombas e a captação da segunda cota começou a ser feita no fim do ano passado. A gente entra no período de estiagem com uma reserva bem menor do que seria o desejado e é com essa reserva que a gente vai ter que enfrentar esse período. O impacto disso foi sentido nas torneiras. Algumas regiões sofrem com a baixa vazão. A gente tem que escolher, seja lavar roupa, seja tomar banho, usar descarga mesmo ou lavar a louça. Hoje o governador de São Paulo disse que as obras prometidas serão entregues até setembro. O presidente da Sabesp foi muito enfático quando falou que não vai ter rodízio. E nós não estamos dependendo de chuva. Nós sabemos que não vai chover no período agora no final do outono e no inverno. Para ajudar nesta conta, a Unesp lançou um site em que é possível calcular o nível do Cantareira de acordo com a quantidade de chuva. O site dá a possibilidade da pessoa ter esses dados e monitorar se o que as autoridades estão dizendo que está acontecendo, de fato está acontecendo. Não há previsão de chuva na região dos reservatórios de São Paulo nesse fim de semana. No Rio de Janeiro, hoje, teve recorde de frio. Pelas imagens de satélite, dá para ver que o sábado vai ter muitas nuvens entre o sul, o sudeste e o centro-oeste. As madrugadas continuam geladas, com mínima de 13 graus em Porto Alegre e em Goiânia. Hoje, os cariocas sentiram frio. Fez 14 graus e 9 décimos. Foi a manhã mais fria desse ano. Ventos que sopram do norte carregam muita umidade para o Rio Grande do Sul. Chove nos próximos dias no oeste gaúcho. No sudeste, essa instabilidade chega ao litoral fluminense e também ao Capixaba. E o tempo fica fechado nas praias. Agora, na região do sistema Cantareira, que precisa tanto de água, não tem praticamente nada de previsão de chuva. O sol aparece amanhã em toda essa área mais clara do mapa. Na região norte e também no nordeste, chove a qualquer hora e ainda tem risco de deslizamentos em Salvador. Quer se programar para esse sábado? Se agasalhe bem na Serra da Mantiqueira. Em Campos do Jordão, faz só 5 graus de manhã. Em Florianópolis, o vento diminui a sensação térmica na beira da praia. Já em Cuiabá, faz calor. A temperatura chega aos 30 graus. E a sexta-feira foi agitada na etapa do Mundial de Surf no Rio. Vamos voltar a falar com Bruno Vicário. Bruno, muitos favoritos foram eliminados, mas o Brasil continua na água, continua na disputa, né? Continua, Raquel, mas é isso, né? Campeões como Gabriel Medina e o Kelly Slater deram adeus ao título da etapa, mas 3 brasileiros estão, sim, nas quartas de final. O dia mal tinha começado e a tribo do surf já lotava a praia da Barra da Tijuca. Campeão mundial nas ondas e também no assédio, Gabriel Medina ganhou até música. Saí de São Paulo, conquistou o mundo. Só que na hora da competição, a maré virou para Medina. Em 16º no ranking, ele foi eliminado pelo novato havaiano Keanu Eisen. Tinha bastante correnteza, não consegui me localizar no lugar que eu queria. E o Keanu acabou achando aquele aéreo. É claro que a torcida saiu frustrada com o resultado do Gabriel Medina. Mas em meio a toda essa galera aqui, uma pessoa não tem do que reclamar. Tiago, menino humilde, ganhou de Medina a prancha que ele usou na etapa carioca. Tô tremendo ainda. Feliz? Muito feliz. Também foram eliminados Adriano de Souza, o mineirinho, líder do circuito mundial, e o americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo. E já que o mar não estava para os favoritos, foi a vez de outros brasileiros voarem em casa. 3 deles avançaram às quartas de final. Ítalo Ferreira, Jadson André e Felipe Toledo, que conseguiu a primeira nota 10 da competição. Deus estava do meu lado, consegui achar as ondas boas ali e passar essa bateria. O campeonato de basquete mais importante do planeta, a Liga Norte-Americana, movimenta 15 bilhões de reais por ano. E em meio a tanto dinheiro, 3 brasileiros estão entre os finalistas da NBA. Uma prova aí de que o nosso país também fabrica craques com a bola nas mãos. Na terra do basquete, a bola laranja está cada vez mais verde-amarela.
E é no campeonato mais badalado e poderoso do mundo que o nosso sotaque já é bem conhecido. I am Anderson Varejão. I play for Cleveland Cavaliers. Na temporada passada, o catarinense Thiago Splitter foi o primeiro brasileiro a levantar a taça e ser campeão na principal liga de basquete do planeta. Foi peça-chave na vitória da equipe do Texas, o San Antonio Spurs. Hoje é celebridade nos Estados Unidos com um salário milionário. E cada vez mais, nossos cestinhas escrevem uma nova fase da história entre arremessos certeiros e enterradas. A temporada 2014-2015 começou com o número recorde de 6 brasileiros nos 30 times da NBA. E já na reta final das semifinais, 3 brasileiros veteranos na liga continuam na corrida pelo título. São eles: Leandrinho Barbosa, armador do Golden State Warriors. O pivô Nenê Hilário. By OKC, Nenê throws it home. Um dos líderes do Washington Wizards, que tem contrato anual de cerca de 40 milhões de reais e é de longe o brasileiro mais bem pago da NBA. E o mais experiente também está na liga desde 2002. E Anderson Varejão, atualmente lesionado, mas pela 11ª temporada veste a camisa 17 do Cleveland Cavaliers. É um dos ídolos do time e tem contrato de cerca de 30 milhões de reais por ano. Para a próxima temporada, outros 4 jovens atletas brasileiros se inscreveram no draft da NBA, uma espécie de vestibular para ser aceito nos times. E assim nossos cestinhas mostram que bola no Brasil também se joga com a mão. E agora uma ótima notícia para os fãs da banda de heavy metal Iron Maiden. O vocalista Bruce Dickinson anunciou hoje que está curado de um câncer na língua diagnosticado em fevereiro. O grupo inglês deve lançar um novo disco ainda este ano. E morreu aos 89 anos nos Estados Unidos, o rei do blues, B.B. King. O músico havia sido internado recentemente com problemas de saúde por causa do diabetes tipo 2. Flores e uma rápida mudança na programação para homenagear o artista que dá nome a essa casa de shows em Nova York. Sempre acompanhado da inseparável parceira Lucille. Uma senhora guitarra tão famosa quanto ele, que dizia ser sua maior conexão com o sentimento humano. Bastava começar a tocar o blues, que em português se traduz em tristeza, para deixar de lado qualquer sinal de melancolia. Com notas de jazz, pop, swing e, claro, o blues, B.B. King popularizou este ritmo nos Estados Unidos, no mundo e se consagrou rei. Reconhecimento dado com todos os prêmios da música. Só o Grammy ele recebeu 15 vezes. O talento influenciou outros grandes guitarristas, como Eric Clapton, que fez esta homenagem, B.B. King live at the Regal, which is where... e o maior de todos, Jimi Hendrix. Mas até chegar a casas noturnas consagradas de grandes cidades, aceitava se apresentar em qualquer gueto. O menino pobre abandonou as plantações de algodão no Mississippi, pegou estrada com $2 no bolso rumo a Memphis e ganhou o mundo. Na Casa Branca, em 2012, a convite de um de seus maiores fãs, B.B. King e Barack Obama dividiram o microfone. Com o maior sucesso, The Thrill Is Gone, B.B. King mostrou a perseverança nas letras sofridas. Eu ainda vou viver, mas estarei sozinho. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.